Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje ele é mais um vídeo sobre política, né? Afinal vivemos um período aí da nossa história, um momento bastante efervescente dentro da política, né? Estamos num segundo turno, em alguns estados para governador, estamos num segundo turno para presidente da República, e um assunto que tem entrado muito em questão nessas eleições, né? Na verdade não só nessas eleições, mas principalmente nessas eleições, tem sido uma grande disputa ideológica entre direita e esquerda, né? A gente percebe que as pessoas elas conhecem muito pouco, conhecem muito rasamente o que é direita, o que é esquerda. Um acusa o outro de comunista, o outro acusa o outro de fascista, seu esquerdista, seu direitista e por aí vai, né? E na verdade as pessoas não sabem corretamente o que seria direita e esquerda. Elas falam numa simplicidade como se fosse algo muito fácil de se definir, quando na verdade é uma das coisas mais difíceis a se definir, principalmente nos dias de hoje. O meu objetivo aqui é fazer um vídeo curto, um vídeo simples, rápido, pois essa questão de direita e esquerda é muito complexa, né? Existem livros inteiros que discutem essa questão, diferenciando direita e esquerda política. Lembrando que direita e esquerda hoje já são bem diferentes da direita e esquerda do passado. Por exemplo, então, quanto mais foi passando o tempo, mais complexa essa divisão foi se tornando. Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, um país onde nós temos 35 partidos políticos, fica quase que impossível, em alguns casos, você falar, esse partido é de direita, esse de esquerda. Então, esse é um assunto muito complicado, mas o meu objetivo aqui é falar de uma maneira bem geral quais são as principais bases da direita e da esquerda. Lembrando que, para você fazer uma análise mais profunda do que isso, iriam horas, talvez, né? Livros, várias obras, é um assunto, como eu disse, muito complexo, tá? Bom, primeiro de tudo que eu acho importante, voltar no passado um pouco e saber de onde que veio, afinal, por que direita e por que esquerda, de onde vieram esses termos, né? Para isso a gente tem que voltar, né, para o marco, né, que foi escolhido como o início da nossa história contemporânea, a Revolução Francesa de 1789. Por quê? Porque é lá que vai surgir essa diferenciação entre direita e esquerda política. Claro que hoje é bem diferente, mas é lá que surge. Aliás, por que a Revolução Francesa estoura? Ela vem com as bases, com toda a sua base iluminista, né, com as suas ideias iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, exatamente para combater o antigo regime, como passou a ser conhecido depois aquele regime monárquico que existia na França. Lembrando que a sociedade francesa ela era dividida em 3 estados naquele momento. O primeiro estado, onde era marcado pelo clero, que estaria acima de todos os outros, depois vinha a nobreza, e o terceiro estado que pegava quase que a totalidade toda da população, né? Que aí você tinha desde a alta burguesia, baixa burguesia, sans-culottes, camponeses, trabalhadores pobres, enfim. E esse terceiro estado é que sustentava a nobreza e o clero. Os 2 primeiros estados pagavam todos os impostos, enquanto os outros eram isentos. E o terceiro estado não tinha direito político nenhum. Claro que essa situação não deu certo, né? Então a população decidiu fazer uma revolução. Aí, durante a Revolução Francesa, durante os primeiros anos, havia a Assembleia Nacional, que seria o quê? Seria onde o povo, esse terceiro estado, poderia ter voz, onde eles poderiam votar, propor algumas medidas e tudo mais. E dentro dessa Assembleia, ela era dividida da seguinte maneira. À direita do salão sentavam os que ficaram conhecidos como os girondinos. Quem eram os girondinos? Eram aqueles mais conservadores. Eram pessoas que até queriam mudanças, só que mudanças bem mais conservadoras, né? Eram aqueles que estavam abertos a negociar com a alta burguesia, com a nobreza, com o clero. Eles estavam dispostos a governar, né? Não queriam muitas mudanças. E por isso eram considerados conservadores, porque queriam conservar as estruturas. E ao lado esquerdo, os chamados jacobinos. Esses sim queriam uma revolução de fato. Queriam grandes mudanças na estrutura da sociedade, queriam igualdade perante a lei para todos, né? Queriam extinção da monarquia, porque enquanto existisse uma monarquia, existiria essa diferenciação de uns acima dos outros. Então eles eram considerados mais radicais, esses que sentavam à esquerda, os jacobinos. E a partir de então ficou essa diferença entre direita, quando surge nesse momento então aqueles mais conservadores, e esquerda, aqueles mais radicais que queriam mais mudanças na sociedade. E a partir de então, muitas ideologias que foram surgindo e filosofias foram sendo acrescentadas a um lado ou a outro.
Então, isso que é importante vocês entenderem. Então, o lado esquerdo mais progressista quando surge e o lado direito mais conservador. O que a gente pode afirmar? Né? Muita gente acha que a esquerda, o pai da esquerda, seria o Karl Marx. Como vocês podem ver, o Karl Marx não era nem nascido durante a Revolução Francesa. Então, como eu falei, algumas filosofias foram sendo incorporadas com o tempo. Então, por exemplo, o Karl Marx ele acreditava na mudança da sociedade através de uma revolução total dessa sociedade. Né? O Karl Marx ele falava que a história da humanidade é a história da luta de classes. Ele não defendia a luta de classes, ele falava que era assim, que a história da humanidade sempre foi a luta entre opressores e oprimidos. Aí você só conseguiria mudar essa estrutura quando os oprimidos se rebelassem, né, fizessem uma revolução e tirassem os opressores do poder. Basicamente, claro que é uma filosofia totalmente complexa, que foi bem raso. Tá? Então, claro que o pensamento de Marx se adequa muito mais ao lado esquerdo, o lado revolucionário. Então acabou entrando como esquerda. Não só a teoria de Marx do comunismo, né, como os outros socialismos utópicos, o próprio anarquismo, né, todos aí incorporados à esquerda como ideias totalmente revolucionárias de você acabar com o sistema então vigente. Assim como o liberalismo de Adam Smith e Davi Ricardo, todos esses foram incorporados à direita. E aqui é que começa a entrar algumas coisas mais complexas, porque as pessoas, quando a gente fala em direita e esquerda hoje, elas têm a ideia, nossa, quem é de esquerda defende o Estado forte, o Estado atuante na economia. Quem é de direita é aquele que defende o Estado mínimo. Só que isso não basta para você explicar direita e esquerda hoje. Pois sendo assim, se fosse dessa maneira, os anarquistas poderiam ser considerados ultradireitistas, né? Por quê? Eles são a favor da extinção do Estado. Só que o anarquismo se encaixa dentro da esquerda. Então, como eu falei, as coisas são muito mais complexas do que parecem. Então, eu vou dar algumas visões gerais, básicas, que diferenciam um e outro. Por exemplo, a esquerda ela tem uma visão mais social do mundo, de uma maneira geral. Ela tem uma visão mais social. A esquerda ela sempre valoriza o coletivo em detrimento do individual. Isso é importante saber. Já a direita tem uma visão mais econômica do mundo, uma visão mais econômica da sociedade. E a direita sempre vai partir do indivíduo. Né? A filosofia da direita é sempre uma filosofia mais individualista, que parte do indivíduo para o todo. Então, isso são preceitos básicos da esquerda e da direita, ou a esquerda coletivista, uma direita mais individualista. Se a gente pegar o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, a gente vai ver que a esquerda tendeu mais para a igualdade, buscando a igualdade. A direita tendeu mais para a liberdade. Então, isso também é importante saber diferenciar. A direita, ela afirma que a desigualdade é algo natural, que é algo impossível os seres humanos terem as mesmas oportunidades, serem iguais, porque as pessoas são diferentes. Então, a direita ela aceita a desigualdade, não que ela seja a favor, mas ela aceita a desigualdade. Já a esquerda fala que essa desigualdade é algo social e algo que deve ser consertado, deve ser combatido. E aí entraria o Estado atuante para combater essa desigualdade. Então aí estaria outra diferença entre direita e esquerda. Em relação ao tamanho do Estado, como eu falei, é algo muito complexo, porque você pega aí direita e esquerda hoje. Como eu disse, algumas coisas as pessoas não têm noção. Por exemplo, quando a gente fala em comunismo, hoje se você às vezes é um defensor do Estado atuante, muito possivelmente vão te taxar de comunista. Só que se você lê as teorias de Karl Marx, você vai ver que até chegar ao comunismo, o que seria o comunismo para Karl Marx? Quando chegasse no último estágio que seria o ideal para o Marx, que seria o comunismo, ele defende a extinção total do Estado. O que é muito curioso, porque você que defende às vezes o Estado forte é taxado de comunista, quando na verdade o comunismo defende a extinção também do Estado total. O socialismo sim, existiria o Estado forte atuante. Na verdade o socialismo seria uma ponte para o comunismo, né? Através da relação dialética entre capitalismo e socialismo, você chegaria depois ao comunismo. E pensando dessa maneira, percebe-se que o comunismo nunca existiu no mundo. Porque o que chegou a acontecer foi no máximo o socialismo, que ficou conhecido como socialismo real. O socialismo da União Soviética e de outros países. E socialismo real porque também foi bastante distorcido daquilo que o Marx pregou. Pois não virou uma ditadura do proletariado, e sim a ditadura de uma pessoa. Então são conceitos históricos muito complexos para se debater aqui. Como eu falei, é muito mais do que esquerda e direita você colocar dentro de uma caixinha.
É muito difícil você conseguir colocar. Em relação à direita, também a coisa fica complexa. Porque se a gente for parar para pensar, mas existem aqueles da direita que são super conservadores, mas existem aqueles liberais da direita. Existem aqueles que são liberais na economia e são conservadores nos costumes. E aí, como que se classifica? Exatamente. Porque a gente não pode diferenciar direita e esquerda só pelo tamanho do Estado, pela economia, e sim também pela questão dos costumes, do social, né? Então, existem aquele pessoal da direita que é a favor do livre mercado e que também é bem libertário em relação aos costumes. Não se importa muito com os costumes, acho que cada um faz o que quiser. Só que existem aqueles que são a favor do livre mercado e que são bastante conservadores também nos costumes. Então, como eu falei, são muitas coisas diferentes, são muitas linhas distintas. E se a gente pegar os extremos, eles têm as suas semelhanças. Então você pega, por exemplo, o fascismo. Não vou entrar em detalhes aqui, né, porque também é outro termo que tem sido muito usado. Eu vou deixar outra aula para falar sobre o fascismo, o comunismo. Mas você pega o fascismo, que é uma teoria de extrema direita. E por que de extrema direita? Porque apesar de ter um Estado forte, é um Estado que defende a propriedade privada. É um Estado que favorece a burguesia, as classes altas. É um Estado que favorece e que aceita as diferenças. Então, por mais que seja um totalitarismo, é um totalitarismo de direita. O fascismo, assim como foi o nazismo, mas o nazismo tem outras diferenças. Agora, você pega um totalitarismo de esquerda, como foi o stalinismo na União Soviética, aí é um totalitarismo, só que onde não existia mais propriedade privada, pois todas viraram propriedade do Estado, né? Onde, pelo menos na teoria, se buscava a igualdade perante a todos, não se aceitava as diferenças. Então, o modelo totalitário é o mesmo, mas os preceitos os diferenciam. Um defende a propriedade privada, o outro não. Então são coisas bastante distintas. O que eu falei, a política é muito complexa. Se a gente for vir aqui para o Brasil hoje, colocar qual partido que é de direita, qual partido que é de esquerda, é muito difícil. É muito difícil, né? Porque a direita e a esquerda ela vai de acordo com o local. Isso que tem que estar inserido. Às vezes você pega um partido que é considerado de esquerda aqui no Brasil e leva esse partido para os Estados Unidos, por exemplo, esse partido vai ser considerado de direita lá. Só dei um exemplo. Então vai de acordo com o que está. Se a gente for pegar, por exemplo, dos partidos que têm tomado a cena na política brasileira hoje, né, por exemplo, você pega o PSDB, o PT, né, que na teoria o PT seria um partido de esquerda, só que historicamente, se você acompanhar o PT, ele foi cada vez mais migrando para o centro-esquerda. Quando surge ele é muito mais uma esquerda, mas foi se coligando e se aliando a partidos mais de direita e foi migrando para a direita também. Hoje ele é um centro-esquerda, não dá para ser considerado uma esquerda revolucionária, muito longe disso. Afinal, governou com a burguesia junto, governou dentro do sistema capitalista. Aí você pega o PSDB, que com o nome social-democracia na teoria seria de esquerda. Só que perante ao PT ele é muito mais de direita do que o PT nas suas atitudes. Então seria mais um centro-direita e um PT o centro-esquerda. Só que esse PSDB, se você levasse ele para os Estados Unidos, provavelmente lá ele seria considerado centro-esquerda. Então, essa questão é muito complexa. Né? O que a gente pode dizer, então, são aquelas visões gerais. A esquerda ela é sempre mais coletivista. Ela defende que o Estado tem que atuar, pelo menos durante um período, para suprimir as divergências, as diferenças, a desigualdade. Já a direita ela é bem mais individualista. Ela fala que o Estado não deve atuar na economia, né? E então são essas características gerais a gente pode levar como atualmente dentro de esquerda e direita. Bom, eu espero que eu tenha dado uma clareada. Qualquer dúvida podem mandar aqui para mim. Eu farei outros vídeos deixando mais claro questões sobre fascismo, nazismo, que também tem estado em alta. Qualquer dúvida, então, deixa seus comentários. Não deixe de curtir aqui embaixo, deixar o joinha, que me ajuda bastante. Clica no sininho também, para sempre que eu postar alguma coisa nova, você ficar sabendo. Compartilhe com os amigos e até a próxima, gente. Um forte abraço.